aí, escalador ou escaladora, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda à nossa aula 75. Como eu investiria R$ 1.500 por mês? Nessa aula você vai entender um passo a passo completo para você definir uma estratégia e não ficar perdido na hora de realizar um aporte. Você vai aprender como eu faria para R$ 1.500 de investimentos todos os meses. E tenha certeza que você vai conseguir tirar insights valiosos para a sua estratégia, para o nível de aporte que você tem, ainda que esse aporte não seja de R$ 1.500 por mês. Além disso, eu vou mostrar uma projeção detalhada de quanto um aporte desse nível vai te render todos os meses ao longo dos anos. Ou seja, investindo R$ 1.500 por mês, quanto que eu vou ter daqui 5 anos, daqui 10, daqui 15, daqui 20? Esse patrimônio pode me gerar quanto por mês de renda depois de um longo prazo? Vou te mostrar isso detalhadamente. E mais, escaladores, nessa aula, você que está chegando aqui, preste muita atenção. Mais do que como eu investiria R$ 1.500 por mês, você vai entender, eu vou te mostrar como eu faria com o meu dinheiro, como eu faço com o meu dinheiro. Eu vou abrir para você os detalhes do meu racional, ou seja, na hora que eu vou investir, como que eu faço para investir o meu dinheiro? Como que eu faço para estruturar a carteira dos meus mais de 100 clientes hoje, que somando todas as carteiras formam mais de 3 milhões de reais. Eu vou mostrar isso detalhado para vocês na aula 75. São 75 aulas aqui, escaladores. E hoje vocês vão pegar um baita de um conteúdo, um passo a passo estruturado para pensar na carteira. Inclusive eu vou mostrar a quantidade de ativos que eu pensaria se eu estivesse começando com esse valor. Como você pode fazer uma ideia de quantidade de ativos, porque eu sei que essa é uma dúvida de muitos de vocês. E se não bastasse ainda, eu vou mostrar um exemplo de uma carteira começando com esse valor e até mesmo os ativos, ou seja, uma estratégia completa. Mas antes da gente entrar em todos esses detalhes, porque depois que eu começar eu não paro mais, vocês sabem disso. Vem cá rapidinho. Já imaginou você realmente aprender a investir do absoluto zero? Em poucas horas se tornar capaz de realizar os seus primeiros investimentos e já esperar pelos primeiros dividendos caindo na conta? Ou se você já investe, aprender um método sério, responsável, sólido, seguro para aumentar os seus rendimentos e acelerar o crescimento do seu patrimônio? E o melhor, tudo isso gratuitamente. É esse o convite que eu vim aqui te fazer. Entre os dias 8 e 11 de julho, acontecerá o Mapa Investidor, um evento com um objetivo muito claro: te transformar em uma pessoa que sabe fazer dinheiro através da Bolsa de Valores. E aí, você topa? Será um evento ao vivo, online e gratuito. E para participar, você só precisa acessar o link que está na legenda desse vídeo, realizar uma rápida inscrição e entrar para o grupo exclusivo dos participantes. Acesse o link na legenda, realize sua inscrição e eu te aguardo no Mapa Investidor. Olha só, em breve estaremos aqui para a aula 100, hein? Imagina no dia que a gente chegar aqui na aula 100. A maior parte já foi desse caminho, tá? Eu não imaginava que iria tão longe quando eu comecei. E aí, estamos aqui para isso. Francisco chegou aqui também. Boa noite, Francisco. Seja bem-vindo. E, escaladores, como eu disse... uma coisa. Tem alguém aqui assistindo pela primeira vez? Se tiver, manda um eu aqui no chat. E para você que está assistindo pela primeira vez, um aviso, na descrição dessa aula tem um link que você tem acesso a um combo de aulas gratuitas, que é justamente para te orientar nesse passo a passo inicial. Quem está começando fica com muitas dúvidas, não sabe por onde começar, não pega o material didático, e você pode ter acesso a um combo de aulas gratuitas para começar e começar do jeito certo. Tá na descrição desse vídeo, tá? Jason chegou aí também. Boa noite, Jason. É isso aí, escaladores. E agora, escaladores, o aviso de sempre: se você estiver gostando da aula, estiver recebendo insights valiosos, deixa no chat, #escalou. Se não, se a aula não está valendo de nada, está sendo só uma enrolação, #merda, que eu vou entender o recado, tá? E agora, indo de fato para o que importa. Escaladores, mas para mostrar o conteúdo de fato, né, de como eu investiria R$ 1.500 por mês, uma estratégia detalhada e simplificada para ficar fácil de você entender, eu quero começar
pela projeção. Eu quero fazer algumas projeções com vocês aqui para mostrar como vai estar seu patrimônio daqui a um ano com 1.500 por mês. Como vai estar daqui 5 anos? E daqui 10? E daqui 15? E daqui 20? E por que eu gosto de começar por aí? Quero saber com vocês. Para você, por mais que você seja disciplinado, tá? Por mais que você seja comprometido, é fácil todo mês você estar guardando dinheiro para investir ou para fazer qualquer outra coisa? É fácil guardar dinheiro? Sim ou não? Manda aqui no chat, mas eu quero que você seja verdadeiro. Eu não quero que você pense, não, eu guardo todo mês e ponto. Não, é fácil guardar? E, vamos ser sinceros, não é fácil. Não é fácil para ninguém. E nem para mim, tá? Não pensa assim que por eu ser consultor de investimentos, por eu trabalhar com isso, é fácil. Eu fecho o olho e guardo dinheiro. Não. Todo mês é uma luta no sentido assim, de você ter N fatores que poderiam te distrair, que podem te distrair e muitos deles conseguem te distrair, né? Em situações que você prioriza ao invés de priorizar os investimentos. E por mais que você seja comprometido, e por mais que você queira, e por mais que você colocou lá que esse mês vai guardar, sempre é uma luta. E a maioria das pessoas perde essa luta. A maioria vai empurrar o investimento para o final do mês e vai acabar não investindo. E vai começar a investir e vai parar. A maioria dos brasileiros que tem hoje, dos poucos brasileiros que investem, né, que ainda são menos de 5% dos brasileiros, a maioria começa com pouquíssimo e para no meio do caminho. Só tem o CPF cadastrado lá na bolsa. Essa é a realidade. E só que aí entra um detalhe. A maioria das coisas na sua vida, na nossa vida, que nós começamos e paramos, foi porque nós ainda não entendemos o real valor, o real sentido que aquilo tem. Porque se a gente tivesse entendido esse valor, fica mais fácil. É mais fácil você se comprometer. Quer ver? Vou dar um exemplo. Vamos deixar de lado o investimento e vou dar um exemplo prático do cotidiano. Imagina, olha aqui, eu vi vocês respondendo, o Wellington aí também, escalou sempre, show Wellington, não é fácil, o Wellington mandou, Valéria falou não é, Aline também, Francisco não, porque não é mesmo, não é fácil, gente, é uma luta todo mês. Mas, olha só como quando a gente entende a real importância ou o real valor de algumas situações na vida, essa questão muda completamente do que é fácil e do que é difícil. Para a maioria das pessoas, quem aqui consegue acordar cedo com facilidade? Vamos dar um exemplo. Quem aqui consegue acordar 5 da manhã com facilidade? Quem consegue manda eu, e quem não consegue manda, escreve no chat eu não. Eu ou eu não. Quem acorda com facilidade 5 da manhã todos os dias? Manda aqui no chat. Quero ver as respostas de vocês aqui. Vocês vão entender onde eu quero chegar com isso. Quem aqui consegue acordar 5 da manhã com facilidade? Deixa eu ver aqui no chat quem já está respondendo. Será que aí só falta todo mundo falar eu sim, eu sim. Aí eu falo, todo mundo é realmente escalador raiz, né? Já o Wellington falou que sim, a Aline falou que não, Francisco não. Isso é normal, tá, gente? Eu tô perguntando e esperando que a maioria vai falar eu não. Se todos vocês falarem que acordam de boa, vocês vão me quebrar aqui agora. Mas é porque é o natural, né? A maioria não consegue. Só que imagine que você acabou de entrar de férias e amanhã você vai ter uma viagem, você vai viajar para Maldivas e o avião vai sair 4 da manhã do aeroporto de Guarulhos. 4 da manhã vai sair o seu avião. Você vai acordar, dependendo de onde você estiver, 1 da manhã, animadíssimo, pra frente, disposto. Nunca acordou tão bem na sua vida. Você é capaz de acordar aquele horário tranquilamente. E talvez você nem durma e nem vai lembrar que você não dormiu, não vai ficar sem sono. Sabe por quê? Porque você estava acordando para algo que você quer muito, que você enxerga um valor gigantesco, grandioso. Você não está vendo naquilo uma batalha diária, você está vendo ali uma conquista, um lazer, um aproveitamento. Se a gente pegar por outro lado também, tem a questão de uma mãe, imagine, ou um pai também, né, que sempre teve dificuldade de acordar cedo,
mas na hora que nasceu um filho e ele chorou 4 da manhã, acorda na mesma hora e vai lá. Sabe por quê? Porque é uma questão de responsabilidade. Então, de um lado tem até o lazer, né, a conquista, é o aproveitar a vida, e do outro a responsabilidade. E aí você simplesmente nem questiona, nossa, eu tô cansado, eu não quero levantar. Não, a criança chorou, a pessoa levantou, o pai ou a mãe levantou. Simples assim. E aí, por que eu estou falando isso? Porque eu vou começar mostrando pela projeção, justamente para você entender o valor do que você vai construir. Quando você entende a responsabilidade ou o valor que aquilo vai te gerar, o quanto que aquilo ali pode mudar a sua vida, né? O quanto você pode começar a aproveitar mais a vida a partir dali, fica muito mais fácil. E na verdade, né, fica menos difícil, vamos dizer assim, o seu compromisso, a sua disciplina é fortalecida, porque você tem clareza. Agora, o grande ponto que eu vejo é que a maioria que começa a investir não sabe de fato qual que é o efeito dos juros compostos. Simplesmente ouviu que aquilo ali faz bem. Só que na hora que realiza o primeiro investimento, no primeiro ano a pessoa olha para os números e ela desanima. Ela desanima porque ela não tinha clareza, porque não passaram as informações certas para ela e as informações completas. E é por isso que a gente vai começar por essa parte. Por quê? Porque eu quero que todos vocês criem uma disciplina, um comprometimento de estar fazendo isso agora e daqui 5 anos estar fazendo a mesma coisa, e daqui 10 anos a mesma coisa. Porque é isso que vai trazer os maiores resultados para vocês. Porque é isso que vai mudar para vocês. E eu falo, desde o meu primeiro aporte, foi em 2010, faz mais de 7 anos já, isso mudou para mim. Só que os primeiros resultados vêm nos centavos. E depois que aquilo vira uma bola de neve. E aí, vou compartilhar a tela para, sem enrolações, mostrar isso para vocês. Porque é isso que vai fazer diferença. É na hora que a gente enxerga, a gente tem a visão completa do que nós estamos construindo hoje. Porque hoje dá trabalho. Porque hoje eu pensar em fazer um aporte, e nesse aporte eu estou abrindo mão de fazer uma viagem, eu estou abrindo mão de fazer um passeio de final de semana, eu estou abrindo mão de sair mais uma vez. É muito mais desgastante. Seria mais gostoso gastar o dinheiro. É mais gostoso. Mas quando eu tenho essa clareza, aí eu começo a equilibrar essa balança. Aí fica claro para mim a importância de fazer isso e por que eu estou fazendo isso. E é isso que eu quero que vocês também tenham clareza, porque aí vocês se comprometem. Então, vou compartilhar aqui para a gente fazer primeiro a projeção, para depois eu entrar no detalhe da estratégia. Já falei para vocês, hoje vai ser uma estratégia completa, tá? Samuel chegou aí também. Boa noite, Samuel, seja bem-vindo. Deixa eu mudar a tela aqui. Pronto. Opa, aqui. Projeção. Escaladores, essa é uma planilha que os alunos do Método Investir para Prosperar têm também. Eu já trouxe ela aqui nas aulas algumas vezes. E, como eu disse, né, iremos começar por uma projeção. E olha só, se eu coloco aqui, como funciona essa planilha, só para vocês terem uma noção, né? Eu posso colocar aqui o valor inicial, a gente não vai ter valor inicial, vão ser só aportes mensais de R$ 1.500, porque é o tema da aula, como eu investiria R$ 1.500. E eu vou deixar uma taxa anual média de 12% ao ano. E, escaladores, aqui é uma média, eu gosto de explicar porque isso sempre gera muita dúvida, como quando eu posto isso no Instagram, muitos comentários, e aqui não é o momento que a gente consegue detalhar. 12% ao ano, entenda que esse é um número realista, tá? E apenas quem investe focando no longo prazo e quem vai acompanhando principalmente ações, percebe o quão realista isso é. As pessoas que não investem, quando olham para 12%, falam, mas você não considerou tal coisa, mas isso não é possível. Sinceramente, no Instagram eu explico o contexto inicial, porque a gente ali, eu estou lidando com muitas pessoas que estão dando os primeiros passos, mas a verdade é que essas pessoas não sabem nada do que estão falando, tá? Por quê? E tem outras que querem aprender, obviamente, porque muitas vezes você pega uma ação e hoje ela está dando um dividendo de 10%, 11%, que é o quanto ela paga, né, em cima do preço que ela está, o quanto que ela está distribuindo de lucro. Só que quando você comprou essa ação 3 anos antes, talvez ela estava pela metade do preço. E aí você está recebendo um retorno sobre o capital investido muito maior. E algumas vão estar pagando menos, outras mais, mas você consegue nisso equilibrar e ter um retorno excelente com a sua carteira. É totalmente possível, tá? E eu poderia, se eu fosse arrojado, considerar até mais, mas eu gosto de deixar numa média, e isso também, lembrando sempre,
que é numa construção de carteira. A sua carteira pode não nascer com 12% ao ano e nem por isso significa que ela está ruim. Você está construindo essa condição. Mas aí essa média até tendendo ao realista para de fato você ter um parâmetro de onde a sua carteira pode chegar. Mas aí, escaladores, tem um ponto. Se eu considerar aqui um ano, tá? Vou considerar aqui no tempo médio um ano. E o que acontece em apenas um ano de investimento? Isso considerando 1.500, que é um investimento relativamente alto para a maioria dos brasileiros, tá? Para a maioria esmagadora dos brasileiros. Daria próximo de 19 mil reais. Olha aqui, 19 mil reais. Porém, a pessoa olha e pensa, né? Não precisa ser muito inteligente para pensar isso. Eu sei que muitos pensam. Cara, mas eu investi 18 mil do meu bolso e só me rendeu 970. Isso aqui não faz sentido nenhum, né? Isso aqui não vai me ajudar. Só que a pessoa, ela não sabe que os juros compostos, eles não são lineares. O crescimento não é linear, o crescimento é exponencial e é potencializado pelo tempo. E quanto mais tempo, mais vai render. O que eu quero dizer com isso? Perceba se eu colocar aqui 2 anos. O dobro. Só que o dobro do tempo não me deu só o dobro do rendimento. Olha o rendimento aqui embaixo. Era 900 e pouco, não passou para quase 2 mil, né? Era quase 1.000, não passou para quase 2 mil. Ele já foi para 4 mil. Por quê? Porque já tinha um dinheiro ali diferente do primeiro ano trabalhando e fazendo mais dinheiro e fazendo mais dinheiro. E aí, se a gente colocar aqui 5 anos, o rendimento já foi para 30 mil. Você investiu 90 e já teve de retorno 30. Ou seja, para cada R$1 que você colocou, você já ganhou praticamente 33 centavos. Já começa a ficar num parâmetro diferente. E em 5 anos, uma pessoa que não tinha nada já começa a ter um patrimônio de 120 mil reais. Se a gente pegar para a realidade do Brasil, isso aqui já é completamente diferente para a maioria das pessoas. Mas queremos mais. E aí imagine que você continuou isso por 10 anos. E em 10 anos, perceba o tanto que você investiu para o tanto de juros ganho, que é essa linha de baixo, já está mais próxima, está quase equiparado. E aí você já está em um patrimônio de 330 mil reais. Só que aí, você já entendeu esse racional, né? Se tiver alguma dúvida, fique à vontade para mandar aqui no chat, tá? Léo, não entendi, pode me explicar melhor esses números? Fique à vontade. Só que aí, imagine que você é uma pessoa comprometida e você investiu 1.500 por mês durante 20 anos. E aí você bate um patrimônio de praticamente 1,4 milhões. E olha o grande segredo dessa construção de longo prazo. Ao todo, você investiu 360 mil reais. 20 anos, 1.500 por mês. Pode ver que dá 360 mil. Só que a rentabilidade do seu patrimônio, uma rentabilidade média e realista, te gerou 1 milhão de reais, que somados formam o patrimônio total de 1.366.000 reais. Esse patrimônio, eu deixei aqui do lado a conta. Num contexto médio também, tá? Ele pode gerar uma renda anual de 123 mil reais. E distribuindo isso ao longo de 12 meses, nós estamos falando de... Só me perdi um pouco aqui, escaladores. De uma renda mensal de 10 mil reais. Fala para mim, vocês que estão aqui no chat agora. Uma renda passiva de 10 mil reais para vocês faria diferença? Sim ou não? Manda aqui no chat, sim ou não? Uma renda de 10.250 por mês. Podendo, inclusive, ser maior do que isso, tá? Mas vamos considerar 10.250. Faria diferença? A Miriam, sim, sem dúvidas. Sim. É isso, escaladores. É uma construção. E sabe o que é mais fantástico disso quando eu vejo tempo? Hoje eu tenho muitos clientes, né? Tem clientes em diferentes níveis. E eu tenho aquele cliente
que entendeu e está investindo pouco por mês e agora está batendo os primeiros R$ 100 por mês de dividendos, os primeiros 200, e aí é muito interessante, porque quando o cliente começa com muito pouco, tá lá ganhando os primeiros dividendos centavos, mas aí quando ele bateu a meta de R$ 100, eu falo tranquilamente para você, chegar nisso aqui é questão de paciência, porque ele entendeu o processo. Ele entendeu, o mais difícil ele já passou, porque acredite, os R$ 100 vão ser por mês de dividendos, vão ser mais difíceis do que os 200 por mês. Vai ser mais difícil do que os 500 por mês, porque a partir dali ele entendeu o processo. Ele venceu na hora que ele encara os dividendos de centavos e não desacreditou e continuou. E aqui é o processo também. E para algumas pessoas, aqui é mais um ponto que vem no Instagram, a pessoa fala, mas cara, 10 mil daqui 10 anos, 20 anos não vai ser nada, vai valer muito pouco. Primeiro que não é tanto assim também, tá? Realmente vai ter o poder de compra menor do que tem hoje, mas não é nesse nível de não vai valer nada. Eu quero ver alguém rasgar 10 mil reais. Mas tem um detalhe, eu sempre faço a conta para simplificar o entendimento. Eu já fiz em outras aulas, levando a inflação em consideração. Só que, como tem muita gente começando, parece que dificulta mais do que facilita. Tanto que dentro do método Investir para Prosperar, tem uma trilha lá, uma das trilhas que é construindo a sua liberdade financeira. E lá tem a planilha completa considerando a inflação, para quem quer calcular. Eu sei que tem muita gente que está aqui que é aluno do método Investir para Prosperar, é só assistir aquele módulo completo. Mas aqui, escaladores, tem mais um detalhe. Quando você investe em fundos imobiliários, muitos fundos imobiliários têm os imóveis, que os imóveis são corrigidos de acordo com o momento, com o IGPM, tem o próprio valor patrimonial do imóvel, isso tudo é corrigido ano a ano. Quando a gente fala de ações, é a mesma coisa, tem muitas ações que além de ter o próprio patrimônio corrigido, valor patrimonial, a receita das ações de várias empresas, como as de transmissão de energia, Taesa, Transmissão Paulista, a Lupar, elas têm parte da receita corrigida pelo IPCA e parte corrigida pelo IGPM. Então, isso também vai ser corrigido. E os dividendos nessa parte também, porque vem de parte do lucro. E se não bastasse, se a gente considerar a correção pela inflação, nós temos que considerar que o aporte também vai ser corrigido. Então, ao longo dos anos, esse aporte de 1.500, se você considerar a inflação por esse lado, você tem que considerar que o seu salário também é corrigido, todo ano é corrigido. E assim, você tem que colocar essa correção no seu aporte também. Por que o aporte não vai ser? Então, no final das contas, você pode ter, inclusive, um patrimônio maior do que esse aqui. E aí, sim, fazendo os comparativos, você vai ter um valor que vai ser muito relevante para você. E aí, escaladores, vi que todo mundo colocou sim, sim até aqui e quero saber, ficou claro até aqui? Tá hashtag escalou, hashtag merda, porque a partir daqui eu vou apresentar a estratégia para vocês. Mas a estratégia é o operacional do dia a dia. Aqui é a visualização do que você pode construir, que é muito importante para ter esse comprometimento. E eu vi que o Samuel mandou aqui, olha só. Bom ressaltar que o aporte de 1.500 mensais daqui a 10 anos, em teoria, será mais tranquilo no seu orçamento mensal. Samuel, extremamente relevante isso, porque se eu considero que hoje uma pessoa está começando investindo 1.500 por mês, ou esse exemplo que eu vou dar é para 1.500, mas serve para diferentes níveis de aporte. Você que entendeu já que guardar parte do dinheiro que ganha é importante, você tem a sua carreira profissional. E o objetivo, e eu falo sempre isso para todos os escaladores, porque a nossa escalada é muito mais do que é muito mais do que apenas investir, você tem que focar na sua carreira profissional para crescer. Assim a sua receita vai crescer, você vai melhorar a sua qualidade de vida e vai conseguir fazer sobrar mais dinheiro também. E assim vai estar investindo mais dinheiro. Então, num horizonte, quando a gente faz toda essa projeção, entendendo o valor que a gente consegue investir hoje, a gente tem que considerar que daqui a um ano vai ter uma meta de ganhar mais dinheiro, daqui 5 anos está ganhando mais, daqui 10 anos mais e mais. Tem que ser esse foco. E eu sei, escaladores, que muitas vezes a gente tem medo de encarar isso. Não é só vocês, tá? Não são só vocês.
Eu também. Eu, em muitos momentos, eu já contei isso em outros momentos, né? Quando uma pessoa virou para mim e falou, Léo, tá beleza, tá ganhando 10 mil. Como você vai fazer para ganhar 15? Qual que é o plano? Eu travei. Cara, não sei. E aí, só que é bom você ter essas chacoalhadas, você encarar isso, porque senão nunca vai mudar. E a gente tem a cultura de entender que o nosso salário, a nossa renda, depende do nosso chefe, depende de onde a gente está. Quando, na verdade, depende de nós. É a gente batalhar para mudar. Não estou falando que é fácil, mas estou falando que você tem que encarar dessa maneira, porque senão sempre são os outros que vão decidir quanto você vai ganhar. E os outros nunca vão te pagar aquilo que você merece. Pode ter certeza disso. Ou, no mínimo, aquilo que você pensa que você merece. Aí, escaladores continuando, ó, hashtag escalou. Bora, então, continuar aqui. Lembrando, quem entrou depois e não deixou o like ainda, deixa o like, tá? Quanto mais likes vocês deixam nas aulas semanais, maiores serão os dividendos de vocês. Tá escrito no Estatuto da B3, tá? Agora, escaladores, vamos para a estratégia da carteira de fato. Como pensar um passo a passo estruturado. O tema da aula, vou até aumentar um pouco a tela aqui para não judiar demais de quem está pelo celular. O tema da aula é como eu investiria R$ 1.500 por mês. E aqui eu vou mostrar de fato como eu, Léo. É verdade absoluta? É para todas as situações? Não. É como eu faria, é como eu faço. E aí vou explicando os motivos. Primeira coisa, considere que nessa estratégia eu estou deixando a reserva de emergência fora. Considere que a pessoa que está montando isso já tem uma reserva de emergência do lado, tá? Então não vou considerar isso aqui. E aí vamos começar aqui. Um aporte de R$ 1.500 por mês. Pense sempre, e quem está aqui há mais tempo provavelmente já viu eu trazendo planilhas parecidas com essa. É para colocar essa estratégia na cabeça de vocês. Esse passo a passo. Sabe por quê? Porque quando você entende isso com processo, por etapas, tomadas de decisões por etapas, fica muito mais fácil. E aí você vai poder, se no seu caso você tiver que cortar um zero e colocar R$ 150, você vai conseguir seguir esse passo a passo. Se você vai colocar um zero e vai fazer com 15 mil, você vai conseguir seguir esse racional de tomadas de decisões. E aí, escaladores, a primeira decisão é classes de ativos. Quanto eu vou alocar em renda fixa e quanto eu vou alocar em renda variável. Para você deve pensar o seguinte: dentro da renda fixa eu vou buscar liquidez, eu vou buscar segurança, estabilidade, né? Liquidez é ir lá e poder resgatar quando bem entender, né? Precisou, vai lá e resgata. E no caso da renda variável, eu vou estar buscando valorização, né? Crescimento de patrimônio e principalmente e também renda passiva, dividendos mensais. E aí nesse caso, eu no momento atual, com o conhecimento que eu tenho, com o que eu trabalho sobre isso, com a minha condição financeira, com a minha estrutura, eu faria, né, coloquei no lugar errado, 10% em renda fixa e 90% em variável. Léo, tá arrojado demais. Sim, é assim que eu faço hoje, mas eu expliquei os motivos e o entendimento para vocês, tá? Você não precisa seguir do mesmo jeito, principalmente se você está começando a sua carteira. Eu já fiz uma aula, não lembro se é a aula 66, uma carteira de investimentos para quem está começando, uma estratégia para iniciantes. E aí a minha sugestão era completamente diferente, tá? Uma coisa muito mais equilibrada. Aqui não. Aqui estou falando, e eu não vou mentir para vocês, tá? Se não é diferente disso que eu estou fazendo hoje, não tem por que eu falar. 10% está indo para renda fixa, lembrando que eu deixei a reserva de emergência fora, e 90% para renda variável. Inclusive, é por isso também que eu falo tanto mais de renda variável do que de renda fixa. É onde eu acredito, tá? Olhando para o longo prazo, eu até postei, não sei quem de vocês viu, tá? Nos stories essa semana. Foi na segunda-feira. Mostrando que, fazendo um comparativo das Stocks, né? Que a imagem estava em inglês. Stocks, que são as ações americanas, bonds, que são os títulos americanos,
a moeda, o dólar no caso, e tinha mais alguma coisa que eu não me recordo. E ao longo do tempo mostrando que o rendimento anualizado das ações aumenta cada vez mais, o dos títulos públicos, né, estão numa linear e começando a reduzir, e as moedas, de fato, moeda real, dólar, desvaloriza historicamente. É por isso que existe a inflação, inclusive. E aí, por que isso, Léo? Por que as ações rendem cada vez mais? Porque as empresas cada vez estão melhores, porque é um mundo capitalista, cada vez você tem mais conforto, cada vez o iPhone que você carrega no bolso custa mais caro, cada vez tem mais coisas para você conectar, e assim sucessivamente, cada vez tem mais lugares para você visitar, tudo. E aí as empresas vendem mais. O mundo é capitalista, as pessoas são consumistas, até quem fala que não é. E assim as empresas lucram mais. Então, com o tempo, elas tendem a apresentar cada vez retornos maiores. E como no longo prazo o preço da ação acompanha o resultado da empresa, as ações se valorizam. Então, é onde eu acredito mais. Tô falando para você não investir em renda fixa de modo algum, tá? Até porque se o patrimônio meu tivesse muito no início, provavelmente o percentual em renda fixa seria maior. Só que quando eu olho hoje, o que eu tenho em renda fixa, para mim tá de boa, tá? Não me preocupa. Então, os aportes hoje são bem mais arrojados, tá? Tô dando esse overview para vocês entenderem muito bem esses motivos. A partir daqui, então, escaladores, o que eu já vi? Que para renda fixa por mês vão R$150 e na renda variável serão R$1.350. Aqui embaixo eu já deixei a renda fixa com 150. E aí, como que eu vou fazer? E esse ponto é muito importante para quem está com pouco dinheiro para investir por mês. Se eu pegar e dividir de cara o valor de 150 por mês, nem o 0,1 ou 0,01 do Selic eu consigo comprar, porque ele custa hoje R$130. Então, eu tenho que ser estratégico nisso. Aqui, então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar 50% no híbrido, que é um título IPCA, e 50% no pós-fixado, que é, por exemplo, o Tesouro Selic. Daria por mês R$75 em cada um. Só que com R$75 eu não consigo comprar o Tesouro Selic. Aí uma sugestão, você tem N maneiras de fazer isso, mas uma sugestão. Um mês aporta no Tesouro Selic, no pós-fixado, e outro mês no IPCA. Um mês no pós-fixado, outro mês no IPCA. Léo, eu quero fazer diferente. Pode. 6 meses no pós-fixado, 6 meses no IPCA. E assim sucessivamente. Você tem que saber trabalhar com o nível de dinheiro que você está alocando em cada situação. Isso é muito importante. E eu sei que essa é uma dúvida que quem está começando com pouco aporte mensal de pouco dinheiro tem, né? Mas se eu dividir assim, eu não consigo nem comprar. Um mês você foca em diferentes tipos de ativos. E aí, escaladores, por que o pós-fixado e o híbrido? Como para essa carteira eu já considerei a reserva de emergência, o que eu estarei alocando no pós-fixado hoje é muito porque a renda fixa está rendendo bem ainda e eu posso ter uma flexibilidade ali. Então, eu crio basicamente uma pequena reserva de oportunidade. À medida que eu estou colocando dinheiro lá, está rendendo. Se a Selic tivesse baixa hoje em dia, eu não colocaria. Está rendendo e na hora que eu achar interessante, eu pego esse dinheiro e aloco em outra coisa. E compro uma ação que despencou muito, um fundo imobiliário que está com... Posso usar para um direito de subscrição que apareceu. Enfim, tem um dinheiro ali que eu consigo ter flexibilidade. E o híbrido, o IPCA, porque no longo prazo você tem um investimento sempre protegendo da inflação e ainda mais na renda fixa é muito valioso. Porque é o que vai proteger. Se uma hora a inflação disparar, você tem um investimento, ainda que pouco nessa proporção, mas que vai estar sempre protegendo o seu dinheiro da inflação. Para quem é conservador e está montando uma carteira de ativos, você ter títulos atrelados ao IPCA é extremamente importante, tá? Faz muito sentido. No longo prazo, dentro da renda fixa, é o que mais vai fazer sentido. Deixa eu ver se alguém mandou alguma coisa aqui.
A Miriam mandou, tem CDB de liquidez diária também acima de 100% CDI. Exatamente, Miriam. É que depois eu vou entrar aqui nas opções de ativos. Eu falei que eu vou mostrar uma estratégia completinha para vocês, mas tem CDBs também. Dependendo do banco que pegar, tem CDBs que funcionam super bem. Outra aluna do método IPP chegando aí, escaladora Érica. Boa noite, Érica, seja bem-vinda. E aí, escaladores, iremos para a parte final dessa construção de estratégia. Gaguejei tudo agora para falar, né? Mas deu para entender. E na renda variável, entre os principais tipos de ativos, nós temos as ações aqui no Brasil, fundos imobiliários e ações no exterior. Poderia colocar os REITs aqui também. Mas aí qual que é a minha sugestão para vocês, né? E como eu faria? Pensando no início, eu alocaria 60, deixa eu ver aqui, deixa anotado, 70% nas ações e 30% nos fundos imobiliários. Por quê? Porque eu gosto mais de ações. No longo prazo, considerando crescimento, potencial de crescimento, de retorno, eu prefiro as ações. Perceba que em várias aulas eu já falei muito bem de fundo imobiliário, eu acredito muito e eu acho super válido. Porém, o tema da aula é como eu, Léo, investiria, e eu estou mostrando isso para vocês. Nesse caso, eu abro um pouco de mão de dividendos, mas eu foco em ações de crescimento também, tá? E isso vai potencializando o crescimento da minha carteira. E então não esqueçam disso que eu falei, tá? Não é verdade absoluta, essa aula de hoje é como o Léo faz. É isso que é meu comprometimento com vocês aqui hoje, meu compromisso com vocês. E aí, escaladores, mas Léo, e o exterior? Como você faria? O exterior, eu esperaria essa carteira chegar próximo a 50 mil reais. A partir de 50 mil reais, eu começaria a olhar para lá. Talvez guardando um valor mensal para chegar, pegar todo esse valor e investir de tempos em tempos, tá? Para ter uma parte em dólar também. É uma das soluções. Se quiser começar desde o início, pode, mas eu prefiro esperar a carteira ter uma certa robustez, ainda que não muito grande no Brasil, para depois olhar para o exterior, tá? Então, de início, ações e fundos imobiliários, até porque quem está começando, quanto menos coisa você tiver para gerenciar, melhor, desde que você não abra mão da segurança da sua carteira, isso também tem que ficar muito claro. E aí, escaladores, a estratégia inicial, se a gente pensar no que vai aparecer dentro da corretora, seria o pós-fixado, né? A cada 2 meses, 150 em cada um, no pós-fixado e no híbrido, e nas ações, praticamente R$950 no Brasil, em renda variável, né? Em ações, e R$400 em fundos imobiliários. E aí, quando a gente vê valores assim, escaladores, eu já vou mostrar como seria possível montar uma estratégia, tá? Com ativos mesmo para vocês, vai ser a última parte da aula aqui, mas facilita quando você olha para um prazo um pouco mais esticado. Por quê? Porque aí você vê montantes de valores maiores e fica mais claro a divisão. Então, vou mostrar um exemplo aqui, supondo que 3 anos... 3 anos? Não, vou colocar 5 anos. Um horizonte de 5 anos. Só para terem a visão. Se eu colocar 5 anos, eu estou falando de multiplicar 1.500 vezes 12 meses, vezes 5. 90 mil. Então, vamos colocar aqui, na verdade, 3 anos. 3 anos, 12 vezes 3. 54 mil. 54 mil está um bom valor. Então, daqui 3 anos, sem pensar em rentabilidade da carteira, só com o seu aporte, a sua carteira, a nossa carteira aqui no caso, terá 54 mil reais. Desses 54 mil na divisão que nós fizemos, 5.400 na renda fixa, 48.600 na renda variável. E aí, vamos olhar aqui como vai ficar a divisão na parte de baixo. Então, eu terei 2.700 numa reserva de oportunidade e 2.700 alocados num título IPCA, protegendo da inflação. E quando eu olho para a renda variável,
terei 48.600 divididos com 34 mil praticamente em ações e 14.580 em fundos imobiliários. E assim você tem uma visão de como construir uma estratégia com 1.500 por mês e olhando para o longo prazo para você ter números acessíveis. Léo, o que eu invisto é na casa de 150 por mês. Corta um zero e seja coerente com o que é possível de fazer, que vai facilitar. Com 150 por mês, eu já te adianto que um mês seria bom você investir em renda variável e outro em renda fixa, por exemplo, se você for se expor mais à renda fixa. Sempre trabalhe com essas oportunidades, ao invés de tentar dividir R$150 em 10 partes de 15 e comprar só o que dá. Não faça isso, não tem necessidade nenhuma, só vai te dar trabalho. E aí, antes de continuar e mostrar os ativos, deixa eu ver o que vocês mandaram aqui no chat. Fiquem à vontade para mandar perguntas, tá, escaladores? Porque aí a aula fica mais construída, mais adaptada para vocês, para ser cada vez mais assertiva. Fernando mandou aqui. Boa noite, Fernando. Seja bem-vindo. 6 anos investindo em ações. Aprendi que caixa de oportunidade é tão importante quanto os aportes mensais. Exatamente, Fernando. Pode fazer uma diferença muito grande. Mas vou deixar um aviso sobre isso. Eu acho que faz muito sentido, principalmente nos momentos de crise. O Warren Buffett mostrou isso pra gente claramente, né? O maior investidor de todos os tempos. Foi criticado até mostrar que o caixa faria toda a diferença. Mas tem um detalhe. Quem está começando, tá? Você, escalador ou escaladora que está começando, está investindo 150 por mês. Não preocupe com caixa de oportunidade agora. Não preocupe. Tire isso da sua cabeça, tá? É uma sugestão. É uma sugestão minha para facilitar para você. Vou guardar R$50 dos 100 que eu vou investir por mês para caixa de oportunidade. Não. A sua oportunidade tem que ser em conseguir estruturar carreira, a vida profissional, para daqui a pouco estar guardando mais, e aí sim você começa a pensar num caixa de oportunidade. Se está muito no início, não pense nisso agora. Invista regularmente todos os meses no que deveria investir, no que você entendeu que faz sentido investir, tá? Vai ser um caminho mais fácil para você. E o Fernando mandou aqui, pessoal, prestem atenção na mentalidade investidora do Léo. O percentual alocado é sugestivo. Exatamente, Fernando. Esse ponto aí eu deixei bem claro isso, né? E vale a pena a reflexão de todos, né? De todos. Estamos falando com adultos aqui, né, gente? E olha, escaladores, aproveitem esse momento, tá? Mandem as dúvidas. Quando eu falo isso de aproveitar, não é só porque a gente está aqui na aula, não. Deixa eu até voltar aqui. Antes de mostrar os ativos mesmo que dá para colocar na carteira, só vou falar esse detalhe aqui com vocês. Gente, tem muita gente que está aqui comigo há mais de ano assistindo essas aulas, né? Hoje é a aula 75. Se eu tenho mais uma dica para deixar para vocês, quem é aluno do Método Investir para Prosperar sabe disso, porque às vezes eu mando uns áudios lá pegando outros assuntos que vão além dos investimentos. Porque investir é uma parte da nossa vida. Aproveitem as oportunidades que vocês têm. Perguntem, absorvam o máximo que vocês podem de todas as situações. Extraiam mesmo. E quando eu falo isso, não é tipo assim, você abusar das pessoas, não. É você tá todo dia acelerado para extrair o melhor de cada dia, de cada situação que você pode. Por exemplo, hoje mesmo. Hoje eu decidi que toda quarta-feira de manhã, nos meus stories, eu vou abrir. E tem gente que estava aqui que eu acho que perguntou lá. Vocês sabem disso, vocês podem confirmar aqui. E eu falei, olha, eu vou abrir um stories especial, não era nem caixinha. Me mandem um direct, me mandem uma pergunta, algo que vocês queiram muito resolver na vida financeira, uma dúvida grande que vocês têm, que eu vou responder vocês no privado, específico, focado naquilo que vocês precisam, e vou responder em áudio, detalhado. E teve gente hoje lá que recebeu quase uma mentoria. Me perguntaram de várias questões e eu respondi detalhado. O que essas pessoas fizeram? Aproveitaram. Tiveram outras 300, 400, sei lá, 500 que viram e passaram. E depois essa pessoa vai ter essas dúvidas. Então, assim, qual que é a diferença? Uma aproveita as oportunidades que tem, a outra não. Então, esteja com isso. Tenha sede.
tem essas dúvidas, acabou uma aula, tinha uma coisa aí, não perguntei. Cara, se você está dedicando uma hora aqui e você tem dúvidas que são atreladas ao tema, que são coerentes com o tema, e você não pergunta, você está empurrando. Por mais que não basta só estar no lugar olhando, tem que estar presente. E aí eu não estou falando isso só por causa da aula aqui não, tá? Isso é um conselho, porque se vocês estão aqui numa quarta-noite, depois de uma semana de dias de trabalho, de correria, então a decisão de estar aqui era mais difícil. Já está, aproveita, pergunta tudo. Se tiver pergunta que eu não façam perguntas até eu não saber a resposta, porque aí eu vou aprender, vou buscar as respostas para entregar aqui. Mas é importante essa gana de crescer, essa gana de vontade, tá? Porque é isso que vai fazer diferença. Como que eu saí de não saber nada de dinheiro para hoje ter consultorias, ter uma carteira com 100 clientes, ter os alunos dos meus treinamentos, ter o pessoal que me segue lá todo dia no Instagram, ter vocês aqui na aula. É gana. É entender que, tipo, cara, eu quero aprender, eu vou aprender, e quem souber eu vou perguntar também, porque aí você vai colhendo e você vai acelerando o seu processo. Então não esqueçam de aproveitar as oportunidades. A oportunidade não é só na bolsa de valores, é em tudo que está à nossa volta. Tá? Prestem atenção nisso. Talvez em oportunidades de ações, muitos de vocês, principalmente os alunos do Método Investir para Prosperar, estão antenados. A Miriam todo dia manda a ação que vai pagar dividendo lá no grupo. Quase todo dia, né, Miriam? Mas é importante ter isso no restante também, porque aí você potencializa tudo. E aí você cresce, simplesmente assim. E aí, escaladores, dito essa parte, né, já vou ver o que vocês mandaram aqui no chat. Vamos combinar uma coisa, se vocês estão gostando da aula, tá? Ó, eu vou apresentar agora o detalhe, a última parte da aula, a carteira. Como eu montaria com 1.500 por mês os primeiros ativos da carteira, tá? Vou até falar os ativos que dá para colocar no momento atual. Vocês pegarem norteamentos, né? Insights para nortear os estudos de vocês. Mas antes, se você está gostando dessa aula, faz o seguinte, tira um print e marca no Instagram, marca depois que acabar a aula, só tira o print agora e marca depois que acabar a aula o @escalando-a-vida nos stories, porque assim mais pessoas vão conhecer, vão ter curiosidade do que está acontecendo toda quarta noite e vão comparecer na aula. Quanto mais gente aqui, mais gente aprendendo e mais gente enriquecendo, tá? E na bolsa tem espaço para todo mundo, ainda mais no Brasil que ainda tem muito espaço. Então, momento print, marca no Escalando a Vida e coloca lá, aproveitando as oportunidades. Aproveitando as oportunidades. Falei duas vezes, falei e gaguejei as duas vezes. Aproveitando as oportunidades. Marca nos stories e me marca, tá? Só quem tá aqui na aula vai entender do que é isso. Mas esse insight é tão valioso quanto os conteúdos que eu deixei, que eu tô entregando para vocês aqui hoje, tá? Se liguem nisso. E deixa eu ver aqui o que mandaram pra gente continuar. O Francisco mandou, Léo, tenho 2 FIs e uma ação e o Tesouro Selic, 100 e 200 por mês. 100 e 200 por mês, como faço no mês? Francisco, eu não entendi o 100 e 200 por mês. Você acaba investindo um mês 100, outro mês 200, é mais ou menos isso? E aí, Francisco, a primeira sugestão para você é fazer esse exercício de visualizar sua carteira para daqui um ano, até o final do ano que vem, por exemplo, que aí ela vai ter um montante um pouco maior. Fica mais fácil você ver esse valor picado. Então, eu já dei aulas ensinando isso. Pensa, né, na sua carteira até o final do ano que vem, ou 2 anos que seja, tá? E aí imagina que ela vai ter ali próximo se pensar em 2 anos, próximo a quase 3 mil reais. E aí você pode pensar, como que a minha carteira pode estar com 3 mil reais, sem considerar a valorização? E aí você tem uma noção, então assim, pensando no percentual que eu vou ter no Tesouro Selic, eu vou ter se for metade, né, R$ 1.500 no Tesouro Selic, só um exemplo, tá? E aí você coloca uma meta, a meta é atingir 1.500 por mês, 1.500 no Tesouro Selic, a meta é atingir 600 em ações, a meta é atingir 900 em fundos imobiliários. E aí todo mês quando você aportar, você percebe, eu tenho uma meta de 1.500, já coloquei mais 100, faltam 1.400. Eu tenho uma meta de, coloquei depois mais 200, faltam 1.200.
e assim sucessivamente. A meta é até bom, porque você vai vendo que, olha, cada mês eu tô mais perto, cada mês eu tô mais perto. E aí depois que você bate isso, você faz igual a Dilma, você dobra a meta. E assim, isso aí todo mundo já aprendeu desde 2012. E deixa eu ver, a Miriam mandou aqui, quando estamos dispostos a oportunidades, elas aparecem. Quando não, elas passam na frente e não vemos. Estejam prontos para tudo que vem. A Miriam mandou aqui, o Léo gosta de tirar fotos suas zoadas. Eu acho que todo mundo só tira foto minha zoada. É porque eu não paro de falar também, né? Aí sai a foto de qualquer jeito. Não importa, escaladores, mandem lá. E aí, eu vou continuar aqui pra gente ir pra reta final. Se alguém mais tiver alguma dúvida, é só mandar, tá? Aproveitem. E no final também, eu vou abrir caixinha de perguntas nos stories, lá no Instagram. Podem mandar lá também, tá? Quem fica com vergonha de perguntar aqui, pode mandar lá, que eu vou só dar a resposta completa, de hoje para amanhã. Provavelmente as respostas vão ser amanhã, mas vou responder tudo. E aí, escaladores, deixa eu mudar a tela aqui. Pronto. Agora, nós vamos de fato para os ativos. Aqui eu deixei um exemplo. Como a gente falou, tirar o que está aqui, vou trazer para cá só para ficar com o visual. Olha só, temos aqui os ativos, renda fixa, pronto, ações e fundos imobiliários. Com esse valor, escaladores, nos ativos de renda fixa eu colocaria um pós-fixado e um híbrido. Lembrando que vai ser vou investir um por mês, vou alternar, é a opção que a gente vai ter com esse valor. Então seria um pós-fixado. Não, aqui já vou colocar o nome, tá? Renda fixa, esse é o pós. E aqui o IPCA. O pós-fixado, um Tesouro Selic, sem muita enrolação, mas um CDB também cabe perfeitamente. Aí só tem um detalhe, tá? Uma sugestão para vocês ficarem alertas. Sempre quando você pegar um banco menor, uma instituição financeira bem menor, ele vai ter um CDB, provavelmente vai fornecer um CDB com uma rentabilidade muito maior do que o comum. 110 de um CDI, 115, dependendo do lugar, até bem mais do que isso. E por quê? Porque algumas dessas instituições, se for comparar com o Itaú, por exemplo, tem um risco atrelado maior. É óbvio que tem, porque ela não é nem que ela está ruim, é porque ela é uma instituição menor. E para trazer cliente, ela precisa oferecer um retorno maior também. Isso é normal. Só que se você já está lidando com valores muito grandes, você não precisa expor todo o seu patrimônio também nesse nível de instituição. É importante olhar para isso também, para você não ter uma dor de cabeça desnecessária. Até 250 mil, quase todas essas têm o FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Mas tem algumas coisas que você pode evitar, tá? Para não ter uma dor de cabeça mesmo. Defendo que investimento não é para dar dor de cabeça. O IPCA pode ser um título IPCA. Título IPCA. Hoje, dentro da renda fixa, e em algum momento eu vou até dar uma aula completa de renda fixa, investimentos em renda fixa. Depois eu vou perguntar para vocês se vocês gostariam dessa aula. Tem diferentes tipos de ativos. A gente tem o IPCA comum, o IPCA com juros semestrais, tem o Renda Mais, tem o Educa Mais, que para o brasileiro que gosta de uma renda mensal pode funcionar muito bem também, tá? Não vejo tantas vantagens assim, mas eu entendo que para o brasileiro comum pode fazer sentido. E aqui, escaladores, nós teríamos então na renda fixa Selic e título IPCA. Como estaremos investindo a cada mês, vou considerar como se fosse 150 aqui, 150 aqui, isso no aporte do mês. Ou melhor, vamos pensar o primeiro mês. Investiria 150 no IPCA e o Selic ficaria 100. No outro mês, você já entendeu o racional. Agora, nas ações. Nas ações, a gente pode pensar uma coisa. Se eu vou considerar o cenário atual
e vou pensar no que pode acontecer para frente e vou deixar alguns caminhos. Léo, se eu fosse eu olhando para o longo prazo, eu ia de cara, no momento atual, tá? Em Taesa e VEG. Taesa e VEG. Uma focada em dividendos, com um potencial de uma valorização, e a outra com crescimento para o médio e longo prazo, apesar de já ser uma ação de estar um pouco já esticada, mas cada vez os resultados vêm melhores. Então, eu acredito muito nessa empresa, em todas as linhas de produto, enfim, já fiz vídeos falando da VEG, tanto da VEG quanto da Taesa, tá no YouTube também, tá? Mas, você tem outras opções. Se você quiser ter duas do setor de energia para começar, você pode ter Taesa e Transmissão Paulista. Transmissão Paulista está com PVP abaixo de 1, tá no setor perene, é uma boa empresa e está barata. Faz sentido, olha o inside aí, tá? Mas é para você estudar. Você poderia, ao invés de ter uma VEG aqui, pensando em outros níveis e uma empresa menor, mas até para arriscar um pouco mais no crescimento, você poderia ter a Kepler Weber, por exemplo. Então, KEPL3 é outra ação. Então, estou mostrando como que você poderia considerar isso. E aí, teria duas. Se você tiver uma que é muito menor e arrojada demais, aí eu sugiro você colocar um valor maior na que é relativamente mais conservadora entre as ações e um pouco menos na outra, para você ir sempre fazendo uma gestão de risco. Se não, igual nesse caso aqui não, aqui eu dividiria igual nas duas. Então, se o aporte mensal vai ser de 945, vou fazer o seguinte, dividir esse valor por 2, 473, né? Você percebeu que eu fiz aqui só para dividir por 2, você pode arredondar. Pode deixar, por exemplo, 500 em uma e 450 na outra? Pode também, tá? É só para te mostrar o caminho a se seguir. E aqui embaixo também, 473. Na verdade, é 42,50 provavelmente, né? 42,50. Aqui também será esse valor. Opa! Não fiz direito. Pronto. 472,50. E aí, escaladores, a gente vem para os fundos imobiliários. Vou pegar 2 também, não tem necessidade de ter mais com esse nível de aporte no início, tá? À medida que a carteira for crescendo, você pode aumentar. Eu tenho uma aula, já dei uma aula sobre quantidades, sugestões de quantidades ideais de acordo com o nível de patrimônio. Inclusive, vocês comentaram bastante nessa aula, porque era uma dúvida bem geral. E aqui, nos fundos imobiliários, no momento atual, de papel, tem várias opções, tá? Mas vou considerar o Habit 11. Poderia ser o REC-R 11, o KNCR 11, tem várias opções. E no de tijolo também temos vários, eu vou considerar um, que é de um segmento de tijolo que eu gosto muito, que é o de logística e que está em um preço atrativo, tá? Então, porque tem vários outros que são ótimos, mas que já estão com PVP acima de 1 e tal. De início eu gosto de evitar, porque eu também vejo se é possível ter algumas valorizações com fundos imobiliários. Quando você compra bem um bom fundo, é possível também. E aqui eu vou colocar o HSLG 11. Até esses dias teve um aluno do Vivendo de Fundos Imobiliários que perguntou sobre ele lá no grupo. E o aluno do método IPP também. Aí, escaladores, aqui também dividiria igual. Estamos falando, só para deixar redondo, né? 205 no Habit 11 e R$200 no HSLG. Perceba, isso aqui todas essas escolhas foram feitas depois de pensar na estratégia. Pensamos na estratégia, definimos um passo a passo e aí a gente monta a carteira. Esse ativo vai te dar liquidez, precisou do dinheiro, tem onde resgatar, tem alguma oportunidade, tem onde tirar. Esse aqui vai proteger o seu dinheiro da inflação, se o cenário mudar muito. É esse aqui que vai estar sempre rendendo um pouco a mais. A Taesa, no momento atual, vai te dar em algum momento um nível de valorização, mas principalmente retorno através dos dividendos e uma maior estabilidade por parte das ações. VEG, focada em crescimento. A VEG tem aumentado muito seus dividendos, mas ainda paga pouco, mas ela tem aumentado historicamente.
mas o forte dela ainda é valorização. Então, seria esse caso. E os dois fundos imobiliários focados em renda passiva, renda mensal. Um de tijolo, um de papel e um de tijolo. E no passo a passo, olha como chegamos numa estratégia de investimentos completa, pensando em R$ 1.500. Voltei aqui só para te lembrar que entre os dias 8 e 11 de julho acontecerá um Mapa Investidor, um evento online gratuito em que eu vou te entregar um verdadeiro mapa para você aprender a fazer dinheiro através da Bolsa de Valores. Você que está assistindo essa aula já percebeu que eu não brinco na entrega de conteúdo e passo tudo com extrema didática para você realmente aprender. Essa é a sua chance de colocar sua vida financeira nos trilhos e fazer mais dinheiro através dos investimentos. E para participar, você só precisa acessar o link na legenda desse vídeo, realizar uma rápida inscrição e na sequência entrar para o grupo exclusivo dos participantes. Tudo gratuito. Corre lá e eu te vejo no Mapa Investidor no dia 8 de julho às 19h30. Agora, escaladores, vou deixar vocês descansarem e também vou descansar. Vou abrir uma caixinha de perguntas agora lá no Instagram. Vai lá, deixa sua maior dúvida que depois eu vou dar minha melhor resposta. Bom descanso para vocês. Boa noite. Parabéns por terem assistido até aqui. Forte abraço e até quarta que vem.